Oi, boa noite, gente. Quem está aqui é Pedro Botalo, fazendo mais uma transmissão da Torto e Direito, programa que fala sobre diversidades. E hoje, como terceiro programa, vamos falar sobre o mercado de seguros. Tenho a presença do meu amigo Aleandro Eduardo Ribeiro. O Aleandro, ele é consultor de seguros e está no ramo há mais de 12 anos e vai dar uma panorâmica para nós desse mercado, do que tem acontecido e dar um feedback também com relação a essa situação que nós estamos passando, essa situação diferente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pedro. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Tudo jóia. Então, dá uma conversada para nós aí, o mercado, o que vocês estão sentindo com relação ao mercado de seguros? Tá. Vamos falar um pouquinho no geral, né, Pedro? Isso. Como vem se comportando o mercado de seguros, principalmente em alguns ramos, que o Brasil não atuava tão forte ou a gente não tinha uma característica tão forte, né? Então, o brasileiro ele é mais acostumado a segurar o seu bem, né? Do que a vida ou do que e às vezes ele vai segurar o bem de menor valor, né? Que é um automóvel. Então o brasileiro está muito acostumado com o automóvel, os ramos elementares, que é um seguro de repente residencial, patrimonial, né, das empresas em si, já diferente do mercado internacional, que é um pouco mais voltado para a linha da vida, dos benefícios, da pessoa em si, do que os bens, não que os bens também não sejam importantes segurar. E a gente veio, né, já há alguns anos, o mercado vem falando que vai acabar o seguro de automóvel, na verdade não vai acabar, mas vem se gerando novas necessidades de outros produtos no mercado brasileiro, né? Então, o seguro de vida, por exemplo, é um seguro que fora do país ele já é bastante comercializado, né? A gente tem aí mais de 30% da população em alguns países com a contratação de seguro de vida. Aqui no Brasil, hoje, a gente chegou a uma marca de 19%, né? Isso, hoje, depois de muito trabalho, depois de muito falar do seguro de vida em si. Então, você vê, em 2017, o seguro de vida, ele ultrapassou, foi a primeira vez que ele ultrapassou, em termos de arrecadação, o seguro de automóvel. Certo. Né? E aí, consequentemente, 2018, 2019 não foi diferente. Isso mostra uma mudança de comportamento do consumidor, né, com relação aos seguros. Né? Então, não que ele deixa de contratar um seguro de automóvel, por exemplo, que está ali dentro das características dos mais contratados. Tem o seguro saúde, um plano de saúde que também é extremamente essencial. Então, quando você fala em seguro, as pessoas primeiro pensam, um seguro de automóvel e um plano de saúde. Depois elas começam a pensar em outros tipos de seguros. Mas vem crescendo, e vem crescendo acima do esperado. Né? Se você pega nos últimos anos, expectativa de crescimento de 3%, 4%, 8%, e ano após ano o mercado segurador vem crescendo acima disso, com 12%. Isso, estou pegando, né, estou generalizando todas as seguradoras, mas seguradoras específicas crescendo 20 e poucos por cento, 30% ao ano, né, de acordo com a sua atuação no mercado ali, né, comercial ou até de aceitação, algumas coisas assim. Então, o mercado segurador ele vem crescendo muito, e uma coisa interessante, assim, a gente vê, eu estou no mercado aí já há 12 anos, e eu peguei o início da crise de 2008, né, quando eu entrei nesse mercado segurador, entrei realmente por curiosidade, eu falei, não, eu preciso entrar nesse mercado, eu quero conhecer, eu sempre fui meio arriscado assim, então eu falei, eu quero conhecer, quero entender como é esse mercado e né, preciso conhecer. E aí eu entrei, acabei gostando e me apaixonando pelo mercado de seguros. Na época eu entrei para trabalhar com seguro de automóvel, e assim,
Você vê, passou pela crise de 2008, o mercado passou super bem, ele tem uma tendência de as crises navegar legal, sabe? Ele navega meio que por cima, né? Então, por quê? Nas crises, normalmente as pessoas sentem a necessidade de proteção. Então, elas precisam ou proteger algo ou se proteger. Né? Por quê? Eu preciso proteger o meu carro, eu preciso proteger a minha casa, porque é o único bem que a pessoa tem, muitas vezes. Né? Eu preciso proteger a minha empresa com seguro patrimonial ou alguns outros tipos de seguro. Por quê? Porque é da empresa que ele traz toda a renda para dentro de casa, da família e de colaboradores. Eu preciso ter um plano de saúde, né, para minha empresa, ou plano de saúde individual, justamente por toda a crise que a gente passa na saúde pública. Então, a crise em si, ela acaba gerando muitas oportunidades para o mercado segurador. 2008, vou falar das últimas 3, mas 2008 não foi diferente, com a crise econômica, né, do mercado aí de crédito. A crise de 2015 que a gente passou aqui, né, que foi o início ali, aquele boom da crise de 2015, a gente passou super tranquilo, bem. É óbvio que você pode ter um ramo ou outro sofrendo um pouco mais. Por exemplo, você tem uma crise na construção civil. O seguro de risco engenharia, ele pode sofrer um pouco mais de impacto, né? Porque você tem poucas construções, então automaticamente o seguro de risco engenharia ele diminui. Mas, no geral, o mercado segurador ele passa muito bem por crises. Ele não sofre tanto. Essa crise que a gente está tendo agora, né, por causa do Covid-19, uma pandemia, as seguradoras vêm passando muito bem, principalmente em alguns produtos que não eram características de contratação do brasileiro. Né? O seguro de vida, por exemplo. Então, a gente teve um aumento significativo, passando de 15% nesse período, né, das pessoas procurando o seguro de vida, porque quando você pensa em uma pandemia, em um vírus, automaticamente você pensa na questão da morte, da falta da pessoa, e aí comece a pensar num seguro de vida, em seguros para proteger o patrimônio da família, né, ou a renda da família, algumas coisas nesse sentido, entendeu? Entendi. E essa aceitação, nós tivemos que no começo, quando teve a pandemia, as próprias seguradoras tiveram que se adaptar, porque elas também não tinham um histórico, né, assim, de uma situação tão diferente como está passando essa aqui no país, que o Brasil e o mundo estão passando. Porque você estava conversando e a pandemia é algo que é excluído, teoricamente, no seguro de vida, né? Como que funciona essa parte, Leandro? Na realidade, assim, Pedro, esse foi eu acho que gerou muito burburinho no mercado segurador, realmente a questão, porque a pandemia ela veio e ela impactou o mercado em si, né, impactou as pessoas, e pandemia consta nas condições gerais, né, das seguradoras como risco excluído. Então, praticamente todas as seguradoras, para não falar todas as seguradoras, elas tinham como, nas condições gerais, pandemia era risco excluído. O que aconteceu foi um movimento, né, tinha que ser até um pouco rápido, das seguradoras de aceitarem ou não, eu vou aceitar a cobertura, né, eu vou indenizar no caso de um falecimento por Covid, sendo que o Covid gerou-se... O Covid em si, ele é uma doença, né, você adquire o vírus, é uma doença, mas tudo que se gerou pelo Covid é uma pandemia. Então, a pandemia é excluído. Então, eu vou pagar, vou indenizar o segurado ou não vou indenizar, né? Então, assim, algumas seguradoras foram mais rápidas, né, na análise, outras elas realmente fizeram análises mais criteriosas da sua carteira, até porque, assim, basta eu falar que vou aceitar, né, eu como seguradora, eu preciso saber se eu tenho capacidade técnica, se eu me contrato com o ressegurador, se eu tiver um contrato de ressegurador
nos produtos de vida com o IRB, por exemplo, ou outra resseguradora, eu preciso ver até onde eu consigo negociar com esse ressegurador. Então, eu preciso avaliar minha capacidade técnica, né, de reserva. Eu consigo, se entrar aqui 500 mortes, né, e de repente esses 500 segurados tinham um capital de 1 milhão cada um, são 500 milhões. A seguradora tem capacidade, né, de atender isso, sendo que automaticamente já era excluído nas condições gerais. Então tem toda essa análise. O que aconteceu foi que o mercado segurador em si, a maior parte das seguradoras, tá, hoje elas estão aceitando na cobertura de morte, né, do seguro de vida, as indenizações aí vêm a aparecer pelo Covid, tá? O que acontece, Pedro, é assim, você tem alguns produtos, né? Então, por exemplo, no Vida, você tem o Vida tradicional, que é a cobertura de morte, né? A cobertura de morte acidental, invalidez, invalidez por doença, por acidente, você tem garantia funeral, assistência funeral, você tem algumas coberturas dentro do produto de vida. E você também tem um produto que ele é conhecido no mercado como DIT, né, e tem seguradora que dá o nome DIT. Então, DIT ou DIT é o mesmo produto. É um seguro Leandro, você está... Bom, está tendo um problema técnico, então vamos ver se ele volta aí, a questão da internet. Você está me ouvindo, Leandro? Que eu... o seu som está picotando, tá? Deu uma picotada? Deu uma picotada. Era bom você informar, porque na verdade essa informação que você está passando, ela é de suma importância até para profissional liberal, esse tipo de pessoas que precisam trabalhar para receber, né? Sim, esse produto... Não, sim, para profissionais liberais e autônomos, né? É justamente para cobrir a renda no caso de uma incapacidade, para poder ter a sua atividade profissional. Então, ele depende de trabalhar para poder gerar uma renda. E se ele ficar afastado por uma doença, um acidente, né, ou até Leri-Dort, que são doenças de movimentos repetitivos, ele tem uma cobertura, né, por um determinado período. Aí tem todo um critério, tem regras específicas, tem uma carência, para doenças normalmente 30 dias, para cobertura de Leri-Dort, que são doenças de movimentos repetitivos, você vai ter uma carência às vezes maior, 90, 180 dias. Para acidente não tem carência, e você tem uma franquia, às vezes de 10, 15 ou até 7 dias, que isso vai variar de seguradora para seguradora, tá? Mas é um seguro... Exemplo até, Leandro. Então, vamos dizer assim, eu faço um seguro de R$500 por dia, por 15 dias, se eu tiver um acidente, ficar em incapacidade de trabalhar. Durante esses 15 dias, eu vou receber R$500 até outros 15 dias, ou até eu ficar bem para voltar ao trabalho. É isso, mais ou menos, que Isso, você vai ter uma cobertura aí de 365 dias, que é anual, e aí é renovado, né? Algumas seguradoras é automático, outras você tem que solicitar renovação, mas vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, se você foi jogar uma bola, foi praticar algum esporte no final de semana com os amigos e de repente você torceu o joelho ou rompeu um ligamento cruzado e você precisa ficar 6 meses afastado das suas atividades, 4 meses afastado. Como você contratou R$500 a diária, né, ou contratou aí 15 mil reais, que é 500 vezes 30, né, você contratou 15 mil reais mês, você vai receber esse valor de acordo com as diárias. Então, se você ficou afastado 4 meses, o primeiro mês você não vai receber os 30 dias, porque vai ter uma franquia de repente de 10 dias, então você vai receber 20 dias, e os outros meses você recebe 30 dias normal. Tá? É um seguro de extrema importância, então as pessoas, hoje a gente tem o índice de profissionais, né, liberais e autônomos no nosso país cresceu muito.
né? Isso passa de 20, 30 milhões aí, né? Tem informações que falam que são mais de 40 milhões de profissionais liberais e autônomos. Então você vê, a gente não tem isso de segurados no produto de vida. Então a gente tem muito que avançar ainda nesse produto, né? E a gente vai avançar, já tem avançado nos últimos 5 anos. É só você ver que de 2017 para cá, o seguro de vida ultrapassou a arrecadação do prêmio de automóvel. Então, já vem avançando. Isso se deve muito, esse avanço, Pedro, ele se deve muito pela postura das seguradoras, né, de comercialização, de incentivar mais a comercialização do produto de vida, a mudança do perfil das pessoas que consomem seguro no nosso país. Então, assim, a gente teve uma classe média melhorando, né? Você precisa proteger um pouco mais a sua família, a questão financeira. Então, as pessoas vêm pensando mais na questão financeira, na questão de sucessão patrimonial, sucessão familiar. O acesso à informação também é extremamente importante, né? Antigamente, para você espalhar uma notícia, espalhar uma informação sobre um produto de vida, era boca a boca praticamente. E hoje não, você joga numa mídia social, você atinge milhões com uma única mensagem, né? Então, o acesso à informação ajudou bastante. E tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, que fez aumentar bastante a contratação desse produto no nosso mercado, muitos profissionais vêm se especializando, né? Justamente porque outros ramos vêm caindo, eles começam a ter que se especializar em novos produtos, em novos ramos. E aí o seguro de vida é um produto interessante, que tem muito o que avançar no nosso país. Você tem muitos consultores financeiros, né, que quando vai fazer uma consultoria financeira, ele acaba indicando para o cliente dele a contratação de um seguro de vida. Ele não pode, né, ele não fecha, mas ele acaba indicando. Você tem produtores ou assessores que trabalhavam em algumas seguradoras, que eles atuavam, vendiam o seguro da própria seguradora ali. E eles saindo para o mercado, os caras eram especialistas no produto de vida, ele abre o leque dele, né, de seguradora, para poder atuar, e aí ele consegue oferecer um produto, muitas vezes melhor para o seu cliente, que às vezes acabava não contratando e de repente passa a contratar com uma outra seguradora, justamente porque esse cara deixou de focar em uma única. Mas aquele gesso, né, daquela companhia que ele trabalhava, né? Ele não fica tão engessado, né, Pedro? Vou dar um exemplo aqui, né? Mas, por exemplo, você tinha pessoas que trabalhavam para a Prudential, por exemplo. Ele fica focado na Prudential. Se ele para de atuar sai da Prudential, ele começa a atuar com, um monte de seguradoras. A gente tem mais de 50 seguradoras atuando no produto de vida, né, no mercado brasileiro. Então, olha o quanto abre o leque para ele. E abre o leque para ele poder trabalhar com diversos níveis sociais, porque de repente ele estava focado também só na classe alta e de repente ele começa a focar na classe média, começa a focar na classe baixa, né, que a gente chama de microseguro, são produtinhos mais baratos, para atender toda a população, entendeu? Eu acho que isso é um pouquinho do que vem aumentando, mas esse produto em específico, o Cerit, o DIT, ele é um produto que cresceu muito nos últimos anos. Hoje, eu falo para você que a maior procura que a gente tem é nesse produto. E esse produto, ele cobre esse tipo de impossibilidade do profissional e do autônomo de receber, mas ele também ele é agregado a um seguro de vida também ou não, Leandro? Ou pode ser ou não? Ele, na realidade, assim, algumas seguradoras você pode contratar ele sozinho, né, só essa cobertura, mas a grande maioria você tem que contratar com a cobertura de morte, né, a gente chama de cobertura básica, que é a cobertura de morte ou AP, que é o acidentes, né, pessoais. Então, você tem que ter a cobertura de morte mais essa cobertura de renda por incapacidade temporária. Certo. Tá? Normalmente é isso, né? Aí cada seguradora também vai ter uma regra. Por exemplo,
Você tem lá, tem seguradora que determina que a regra, se eu contratei 10 mil mês de DIT, de Serite, e eu tenho que automaticamente contratar 120 mil de cobertura de morte ou AP, que é 1/12, né? 12 vezes o valor que você contrata para essa cobertura. Normalmente é isso. É uma proporção, tá. Outra coisa que o pessoal tem perguntado é o seguinte: você falou de uma seguradora, ela tem a seguradora, quando ela pega um valor agregado de seguro muito grande, ou de número de pessoas com valor grande, ou até mesmo de um objeto muito, muito valioso, uma plataforma de petróleo, alguma coisa, essa seguradora, as grandes seguradoras, têm aquele resseguro. O resseguro seria o seguro da seguradora, é isso? Assim que funciona? Ela pulveriza para outras seguradoras o risco. Exato. Ela, na verdade, ela vai compartilhar com uma resseguradora, que é uma seguradora que só trata de resseguro, onde ela vai compartilhar realmente o risco. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, tá, Pedro? Sim, claro. Eu tô contratando, você está contratando uma pólice de seguro de R$1 milhão, né? Essa é a tua IS, a tua importância assegurada. A seguradora que você está contratando, a de mercado, ela cobre até 500 mil, é ela que indeniza, é ela que segura esse risco. Passou de 500 mil, ela automaticamente tem que dividir isso com a resseguradora, tá? Isso é feito normalmente porque assim, você imagina que se a seguradora ela segurasse toda a importância assegurada, cara, com 10, 15, 20 sinistros, ela provavelmente não teria condições de continuar atuando no mercado. Então, quando você dá uma pulverizada no risco, né, você acaba dividindo, e aí cada um assume a sua parcela, né, no sinistro e também no prêmio, tá? Então, quando você paga um prêmio ali de R$500 por mês, um exemplo, de repente R$100 fica com a seguradora, 300 com uma resseguradora, e mais R$100 com uma co-seguradora, porque também tem os níveis, né? Tem resseguradora, co-seguradora, asseguradora, então vai indo aí de acordo com a característica de cada produto e de importância assegurada, tá? Uma outra coisa que seria interessante dizer é o seguinte: agora você falou, realmente tem mudado muito as informações, o cliente tem se informado mais, mas antigamente a gente só tinha aquela visão do seguro do carro, né? Que era o mais dia a dia. Então a pessoa comprava um carro de R$50 mil e o seguro ficava lá R$3.500. Ele usava essa proporção para outras coisas. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma casa de R$1 milhão, eu vou pagar uma fortuna, porque se eu tenho um carro de 50 mil, eu estou pagando R$3.000, então uma casa de R$1 milhão eu vou pagar quanto, né? E não é bem assim, né? São coisas totalmente diferentes, o risco é diferente. Uma tem perfil, o outro não tem. O risco é muito maior de veículo do que uma casa, não é isso? Isso, Pedro. Na realidade, o cálculo do prêmio, né, o cálculo atuarial do prêmio é baseado no risco. Então, né, você tem Por que as pessoas contratam muito o seguro de automóvel? Porque o risco de roubo, o índice de roubo, o índice de colisão, ele é muito alto. Então, a pessoa acaba contratando e segurando. E, automaticamente, isso agrava o prêmio que a pessoa paga na pólice também. E realmente essa proporção, ela não tem que existir. E por muito tempo as pessoas faziam essa análise, né? Eu pago R$3 mil no seguro de automóvel, que vale 50 mil, que às vezes nem vale 50 mil, vale 20 mil, mas o cara paga 25 mil, o cara paga 3 mil lá no seguro. Quanto eu não vou pagar num apartamento de 500 mil, numa casa de 1 milhão, de 1,5 milhão? O cara fala, vou pagar R$20 mil. E não é bem assim, porque o risco ele é bem menor. Então, às vezes você vai pagar num prêmio, num seguro de residencial, R$400, R$500 por ano. Fora que você tem toda uma assistência residencial, com chaveiro, encanador, esses tipos de coisa, né? Linha PET, tem diversas coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha seguro de nada, a não ser de automóvel. E aí eu comecei depois, né? Seguro de residência, aí comecei a utilizar, automaticamente eu tenho um seguro de vida, eu tenho 2 seguros de vida, eu tenho 2 previdência,
eu tenho um plano de saúde. Então, você começa a agregar, o seguro ele começa a fazer parte da sua vida. Outro exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o seguro de vida, por que as pessoas não contratavam? O padrão familiar era diferente. Então, pô, meu pai, né, meus avós, vamos lá um pouquinho mais para trás aí. Meus avós, pô, tinham um sítio, uma fazenda, e praticamente tiveram 10 filhos, todos para trabalhar na roça, junto ali, cuidar do sítio, da fazenda deles, e, cara, tinha muitos filhos. E o cara ele não se preocupava em ter um seguro de vida, também na época eu acho que nem tinha acesso a esse tipo de coisa. A minha mãe, meu pai, a mesma coisa. A preocupação deles era outra, né, Pedro? A preocupação deles era colocar a comida, era vestir bem, dar uma educação e uma moradia. Hoje, eu vejo a preocupação que eu tenho com a minha filha, né? Eu penso lá na frente. Estou pensando em dar uma ótima educação, só que quando eu penso em dar uma ótima educação, um ótimo futuro, proporcionar para ela, né, que ela tenha condições de competir no mercado profissional, eu já começo a me preocupar com a questão financeira. Sim. Né, que vai além da alimentação, vai além da necessidade, da pirâmide, né, da necessidade básica. Eu começo a subir esses níveis da pirâmide. Falo, poxa, eu tenho que, cara, se eu falecer, né, como que ela vai concluir a faculdade dela, os estudos dela? Ela pode conseguir sozinha, mas, pô, se eu conseguir ajudá-la, né, estando vivo ou não, isso é muito importante. Então a gente começou a mudar um pouco esse pensamento de acordo com o padrão da família que veio mudando. Antes as famílias tinham 10 filhos, hoje eu sou um exemplo, né? Meus avós tiveram 8, 9 filhos, minha mãe 4 e eu uma, e provavelmente vai ficar aqui, entendeu? Então assim, eu quero oferecer para ela tudo de melhor. Né? E aí eu me preocupo com seguro de vida, eu me preocupo com uma previdência privada, que eu tenho a minha e tenho a da minha filha. Né? Então, óbvio que eu estruturei dentro de uma característica que eu acho que é interessante, é muito particular isso. Eu não fiz a previdência, por exemplo, no nome dela, eu fiz no meu nome, né? Porque senão aos 18 anos ela teria total poder sobre essa reserva, e eu não sei qual vai ser a cabeça dela com 18 anos. Eu quero ter o controle para poder falar, ó, toma ou não toma, né? Essa grana. Então a gente veio mudando o comportamento, padrão familiar, o modelo mental mudou bastante, entendeu? Então, mas aí vem uma outra importante informação. Você falou uma coisa muito relevante. Você não tinha essa visão antes, até você começar a trabalhar com esse tipo de seguro, esse ramo. Eu acho que aí vem a importância de você consultar uma pessoa especialista, corretor de seguros, um consultor de seguros, como na parte financeira, consultor financeiro. Não estou criticando, né, mas a parte de seguro hoje, você entra na internet e o cara está vendendo seguro para você. Você vai no banco, sim, o cara vende um seguro para você. Só que será que é a melhor coisa que você está fazendo? Será que é um seguro que corresponde que você precisa? Você está pagando certo, você não pode pagar o mesmo produto mais barato. Por isso que eu acho que a importância do corretor, do consultor, né? Para saber, sim, o que está acontecendo, né? Na realidade, assim, né, Pedro? A gente tem o costume de ir no médico, eu tenho o costume de me consultar com um terapeuta ou com um psicólogo. Eu vou no médico com uma certa frequência, eu faço lá o check-up, os exames anualmente, mas quando eu quero, mas das minhas finanças eu não cuido, né? Eu acho que eu tenho total capacidade de cuidar das minhas finanças, e muitas vezes a gente não tem, né? Porque requer muito estudo, requer dedicação. Então esse papel do consultor, seja no ramo financeiro, consultor financeiro, ou um consultor de seguros, né, ele é muito importante, né? Por muito tempo a gente teve muitos corretores também que ele buscava o cliente e só queria vender o produto de automóvel, né? Ele só oferecia o automóvel. Por quê? Porque é muito mais fácil eu chegar para você
conquistar você como cliente vendendo um produto que você já quer contratar, Sim. do que eu ter que sentar na sua frente e às vezes ficar 1 hora te explicando, né? Ou até mesmo, a questão aí não é só explicar, mas é ficar sendo questionado pelo cliente sobre determinados assuntos ou determinados pontos de alguns seguros que ele não domina, né? Então, eu já atendi assim, mais de 1.500 corretores aqui em São Paulo, ao longo desses 12 anos, e eu posso te falar assim, que o maior medo do corretor de chegar num cliente é exatamente por ele não conhecer os produtos, né? Por ele não ter esse conhecimento. Então, como ele conhece muito de automóvel, ele fala só do automóvel, entendeu? Ele conhece muito de plano de saúde, então ele fala só do plano de saúde. Aí existe um pouquinho também, né, de má vontade de repente, buscar ler um pouco mais, estudar um pouco mais, porque não é difícil, né? A coisa é muito simples, sabe? E hoje em dia as seguradoras, elas, oferecem treinamento quase que constante. Agora, nessa época de isolamento, se você quiser, você passa o dia inteiro fazendo treinamento, né? Mas, você não precisa passar o dia inteiro porque você tem que fazer suas atividades comerciais também, como corretor, de repente, ou como consultor. Então, mas aí você pode separar 1 hora por dia, né? A gente começou a live aqui às 7, mas das 4h30 às 18h30 eu estava dando um treinamento sobre um determinado produto para mais de 40 parceiros, entendeu? Então, assim, e todos ali super atenciosos. Acho que vale um pouquinho também, não só das pessoas procurarem o papel de um consultor, das pessoas questionarem os corretores, os seus consultores sobre os produtos que tem no mercado, mas também vale o papel da pessoa que está ali oferecendo, se empenhar um pouco mais em estudar e buscar um pouquinho mais de conhecimento. Conhecer o mercado, né? Muitas vezes as pessoas estão limitadas àquele A, B, mas existe o C, o D, e a gente não tem essa informação, né? Você falou uma coisa que é verdade. A pessoa que, quando você não conhece o produto e você vai vender para uma pessoa que também não conhece, é melhor você vender alguma coisa que está mais fácil dela entender, né? Carro, seguro esses seguros mais populares, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gama de seguro é muito grande, né? Em outros países, Europa, Estados Unidos, o seguro é muito difundido. Tem seguro para o que você imaginar, né? Coisa que o Brasil está ainda caminhando, né? Acredito que nos próximos anos aí vai crescer bastante. Tem um seguro também que a pessoa até vem pelo lado profissional como advogada, que é o seguro de responsabilidade civil. Que esse existe não só existe para todos os ramos, para engenheiro, existe para médico, para advogado, para dentista, para uma série de contadores, essa série de ramos, né? Como que funcionaria esse seguro de responsabilidade civil? Inclusive até para vamos colocar um exemplo atual. Nós sabemos que esse pessoal que trabalha no ramo de saúde, nessa época, eles estão extremamente afetados, não só com o estresse de tanto trabalho que eles têm, mas pelas realidades que nós temos, né? Essa situação que eles têm que viver no dia a dia do hospital, ou da clínica e da emergência, de ver pessoas doentes, não saber o que vai acontecer, saber que aquilo é um risco, né? Então o estresse físico e mental é muito grande, né? E a pessoa, é claro, nós nunca queremos, ninguém erra por querer, mas pode acontecer, né, por estresse, por cansaço, né? Uma responsabilidade civil para o médico, nesse caso, responderia, caso acontecesse alguma coisa? Vamos médico, lá, Pedro. ou fisioterapeuta, ou enfermeiro. Falei médico que é o mais fácil de eu pensar, né? Sim. Na realidade, assim, você vê quantos seguros a gente está falando aqui. A gente falou de automóvel, residência, risco engenharia, saúde, tem odontológico, tem o sucessão, tem, né, alguns outros produtos aí. A gente falou bastante do vida, e você vê, tem um seguro que as grandes seguradoras, normalmente as grandes seguradoras do mercado, elas acabam não atuando. Então você vai ver algumas outras seguradoras mais de nicho, né, mais nichadas, atuando com esse segmento de responsabilidade civil. Tem um seguro de responsabilidade civil, normalmente,
para alguns profissionais, não são para todos, tá? São algumas classes. Advogados, né? Você tem o RC para advogados, o RC para engenheiros, o RC para contador. Aí você vê que são muitas pessoas, são cargos, são profissões que tomam decisões que impactam diretamente a vida ou a questão até financeira dos clientes. Mas até agora você só deu exemplo de financeiro. Que financeiro Sim. Tem uma importância grande, mas não é tão importante como a vida, que é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Sim, e tem a questão aí que gera esse impacto por causa das tomadas de decisão financeira, mas automaticamente o impacto é na vida da pessoa, né? E aí quando a gente fala na vida, a gente pensa na profissão da pessoa, porque a profissão, um médico que estuda 8, 10 anos, cara, o cara passou a maior parte, de repente, da vida dele estudando para se formar naquela profissão e, de repente, o cara pode perder um CRM, né? O cara pode sofrer uma ação e levar embora tudo aquilo que ele levou anos para conquistar. E agora, com essa questão da pandemia, também tem não só com a pandemia, mas tem a questão da vida, da morte, o impacto de repente, por um erro, né? Uma falha, você tirar uma vida, né? Ou você cometer uma falha e deixar uma sequela. O seguro de RC, Pedro, vamos dar uma focada, só para as pessoas entenderem, vamos focar, por exemplo, no RC para médicos, né? E que aí vem muito ao que a gente está vendo, porque eles estão na linha de frente hoje. Né? Se a gente pegar aí o Covid hoje, né, a gente tem aí mais de 190 mil casos suspeitos de profissionais da saúde. Profissionais da saúde, todas as pessoas que atuam na área da saúde. Tá? Destes, mais de 30 mil já foram confirmados. Então, ou seja, a gente tem mais de 30 mil casos confirmados com o vírus. Tá? 34% técnicos, eu estou arredondando, tá, Pedro? 16% enfermeiros e 13% médicos. O seguro de responsabilidade civil, ele vai atender enfermeiros, né, formados, graduados e médicos. Técnicos não, para técnicos não existe o seguro de responsabilidade civil, tá, Pedro? Certo. Porque normalmente ele acaba não realizando o procedimento em si invasivo. Quem realiza é o médico ou o enfermeiro. O técnico ele está ali mais para auxiliar, mas vamos focar aqui em médicos e enfermeiros, por exemplo. O que é o seguro de responsabilidade civil? Caso esse médico, né, ele venha a ser acionado judicialmente ou até extrajudicialmente por um paciente, a qual o paciente acha ou esse terceiro acha que o médico cometeu alguma falha ali no atendimento, no procedimento em si. Esse seguro ele vem para cobrir esse tipo de ação, tá? Ele vem para cobrir essa indenização. Então ele vai indenizar o terceiro caso o médico realmente perca a ação ali, aí tem que ser transitado e julgado. Se for for extrajudicial, aí normalmente as seguradoras elas têm que ter anuência dessas seguradoras, tá? Não posso simplesmente ir lá e fazer um acordo. Eu tenho que comunicar a seguradora, né, desse acordo e ela que vai me dar o aval se eu posso ou não fazer esse acordo. Então o extrajudicial corre assim, mas normalmente é transitado e julgado, tá? Aí o seguro de responsabilidade civil ele vai ter algumas coberturas. Por exemplo, ele vai cobrir o ato do bom samaritano, ele vai cobrir uma extensão de PJ. O que é cada uma aí? Ato do bom samaritano, caso ele venha prestar um atendimento, de repente ele passou, viu uma pessoa sofreu um acidente na rua, ele vai prestar um atendimento ali, porque ele fez o juramento de Hipócrates. Então, né, que ele tem que atender. Isso ocorre muito em avião, né, em viagens, que alguém passa mal, o médico tem que prestar um primeiro atendimento ali. Você tem uma extensão de PJ, você tem a indenização em si, você tem os honorários advocatícios. Uma coisa interessante do seguro de responsabilidade civil é que mesmo independente se o médico ele está certo ou ele está errado, independente se ele ganha ou não a causa, um custo ele tem,
que é o honorário advocatício. Ele vai ter que contratar um advogado para defender ele, mesmo ele estando certo, né? Ele vai ter que provar que ele está certo. Isso tem um custo. Então, o seguro ele cobre esse custo com os honorários advocatícios, tá? Todo o custo de defesa, né, que ele venha a ter. É óbvio que se ficar caracterizado o dolo, aí a indenização em si não tem cobertura, mas o custo de defesa que esse médico ou que esse outro profissional precisa ter, ele vai ter cobertura. Os médicos hoje, Pedro, assim, esse é um seguro que ele vem crescendo muito nos últimos 4 anos, tá, Pedro? Tem uma característica também, porque assim, antigamente, os médicos, eu passava com um médico e de repente, minha mãe passou a vida inteira com aquele médico. Né? Ela não mudava de médico. Então, você cria até um vínculo, uma intimidade pessoal com esse médico. E, você acredita que o médico que a palavra dele é a última e você segue à risca aquilo. Com acesso à informação, com internet e tudo mais, muitas pessoas, de um tempo para cá, elas elas vão no médico, numa consulta, e se o médico fala que ela tem que tomar determinado tipo de remédio, ela até questiona o médico, muitas vezes, porque ela já consultou na internet que, de acordo com os sintomas que ela tem, ela tem tal doença. Google, né? Doutor Google e resolve. O médico Google, né? Tudo. Então, então se tem um médico Google, para que você vai no médico, né? Para confrontar o médico, para discutir com ele. Então você tem que acreditar que a palavra dele, que todo o conhecimento que ele tem, os anos que ele passou estudando, vale a pena, né? Que tem realmente uma real importância a opinião do médico. E isso veio aumentando muito ações contra esses profissionais. A gente teve aí, nos últimos 10 anos, mais de 1.600% de aumento em ações contra os profissionais, os médicos. Justamente por isso. Né? Não estou falando aqui se existiu a falha ou não, mas teve um aumento. Né? E aí é óbvio que isso gera a preocupação no profissional e ele começa a correr atrás. Lembra lá no início, quando eu falei que nas crises, quando o risco é maior, normalmente as pessoas correm atrás de seguro, o mercado segurador, ele surfa bem na onda, ele aquece. É justamente por isso. Começou a aumentar o índice de ação, os profissionais começaram a procurar esse tipo de seguro, e aí algumas seguradoras começaram a se especializar. Hoje a gente tem umas 4 ou 5 seguradoras que atuam nesse ramo, cada uma com coberturas diferentes, mas o padrão é esse, tá? Ele vai cobrir a indenização, os honorários advocatícios, né, de acordo com a reclamação que o médico aí tiver. E, os médicos hoje, se você eu conheço muitos médicos, né? Tenho muitos clientes médicos, basicamente quase toda a minha rede aí são de médicos, e eles estão trabalhando demais, né? Assim, eles estão tendo que mudar, inclusive, a sua especialidade, porque o médico que era só clínico, atendia no consultório, de repente está tendo que ir para a linha de frente, atender num pronto-socorro, tipo ali, atendendo o mesmo paciente, fazendo cirurgias, esse tipo de coisa. Então, e tendo contato com o risco aí do Covid, né? E eles estão trabalhando muito. Eles já trabalham, a classe médica, eles já trabalham muitas horas por dia. E agora estão trabalhando muito mais. E em cima de um estresse muito grande, né? Muitas vezes muito distante da família, que eles têm que ficar distante dos filhos, do esposo, da esposa, né? É complicado, realmente a realidade deles não está fácil, não. Eles já estão ficando longe, justamente porque eles estão na linha de frente, tem mais contato, né? O risco é muito maior, então eles já estão ficando longe da família. O cara está trabalhando muito mais, isso já gera um desgaste psicológico na pessoa, um mental, um desgaste físico, e tudo isso, Pedro, pode impactar. É um ser humano, né? Ele pode impactar, de repente ele cometer alguma falha. E aí esse seguro cobre justamente isso, entendeu? A imperícia, né, a negligência, imprudência, né? Então vai cobrir esses tipos de coisa, tá? É um seguro de extrema importância,
porque protege a carreira do profissional, protege a imagem do profissional, né? E também, poxa, imagina assim, Pedro, você é um paciente. Não vamos nem pegar o período de pandemia, porque o risco é muito elevado, né? Não tem nem como as seguradoras, as empresas, a gente não consegue mensurar o risco num período de pandemia. A gente não sabe se vão morrer 30 mil ou se vão morrer 100, 200, 500 mil, né? Existem estimativas, de acordo com o que vão vendo, mas a gente não sabe. A gente não sabe se vai ter uma onda, 2 ondas, 3 ondas de contaminação. Então, ninguém consegue prever muito. Sim. Imagina você, um paciente, você tem um médico que se preocupa com diversas questões. O cara se preocupa em ter um seguro de responsabilidade civil, né, dele, da clínica. Ele de repente faz ele tem lá uma gama de produtos diversos, mas pensando no responsabilidade civil. E você tem um médico que não tem, um médico que pouco se preocupa com as coisas. Eu gosto de passar com a pessoa que é mais esclarecida, com uma pessoa mais antenada, né? Por quê? Porque você já começa a perceber que a pessoa, de repente, tem um grau de estudo maior, né? Um grau de conhecimento maior. Tudo isso impacta, no meu caso, talvez no seu caso, nós que somos, né, às vezes, pessoas com acesso maior a informações, para buscar um profissional. A grande maioria não pensa nisso, né, Pedro? A grande maioria, vou no médico, e vai em qualquer médico. A gente já começa a pensar mais, por quê? Porque a gente começa a analisar, deixa eu ver se esse cara realmente é bom, se esse cara tem conhecimento, qual é o nível dele, se ele tem seguro, e por aí vai. Então, na verdade, até vou dar um fato que aconteceu comigo, né? Alguns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, eu consultei um especialista em medicina e ele era ligado num órgão de medicina e esse órgão não incentivava a ter seguro de responsabilidade civil porque ele achava que a pessoa ia errar mais. Bem lembrado, Pedro. Então a pessoa fala, não, se ele tem seguro ele vai errar mais, então antes fica sem, que aí ele fica com a corda no pescoço, sabe que não pode errar. É o relaxamento, né? Não existe isso, cara. O seguro é feito para não ser usado. Todo seguro é feito para não ser usado. O melhor plano de saúde é você ter saúde. Não existe plano melhor do que você ter saúde, né? Você faz seguro de carro para não bater. Mas se bater, alguém cobrir, você não ter prejuízo. É só isso. O seguro não é para você ficar usando. Ele é uma promessa que alguém vai pagar para você se acontecer o desastre. Né? Sim, não, e realmente existiu isso, tá, Pedro? No seguro de responsabilidade civil foi muito forte essa influência. Realmente um órgão, os profissionais mais antigos, eles acreditavam mesmo que se eles contratassem um seguro de responsabilidade civil, eles iam ser mais acionados. Na verdade, assim, primeiro que se você contrata uma pólice, você não precisa colocar lá num quadro como se fosse um diploma e colocar na tua parede. Né? Não é aquele estacionamento que fala, temos seguros da tal. Você não precisa. Mas, assim, isso vai até de encontro com o que eu estava falando anterior. Eu busco um profissional que, de repente, tenha. Mas eu não preciso, né? Eu estou te falando isso, mas porque eu estou no meio. Né? Eu conheço muitos profissionais da área da saúde, muitos médicos. Mas, assim, quem não conhece, você não vai saber se o cara tem ou se ele não tem. Né? E o médico também não precisa ficar falando, eu tenho seguro aqui de responsabilidade civil, ele não precisa estampar o diploma. É só a gente comparar com os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos existe a obrigatoriedade, eles contratam esse tipo de seguro, né? Logo que saem da faculdade já tem que ter para poder atuar, e lá 9% dos médicos sofrem ação. No nosso país, já 7% sofrem ações. Então, assim, a gente já está muito próximo de um país que 100% tem. Então, isso não justifica o fato de que, eu tenho uma pólice segura, eu vou ser mais acionado ou não. A não ser que você relaxe diante dessa situação e comece a cometer algumas falhas. E bem lembrado o que você falou, assim, foi muito bem colocado, o melhor plano de saúde é ter saúde. Eu não faço um seguro de automóvel para sair aqui na esquina e bater.
Eu não faço um seguro de residência e deixo o meu portão aberto para as pessoas entrarem e roubar. Eu não faço um seguro de vida e fico aqui arrumando confusão para alguém me matar, né? Eu faço seguro de vida, mas eu quero viver até 200 anos, se for possível, entendeu? O seguro, normalmente, ele é feito para não se usar, né? Mas se existir alguma intercorrência ou algum evento no meio do caminho, você tem que estar amparado, ou você, ou até a sua família. E você sabe uma coisa legal, Pedro? Assim, ó, no seguro de vida, por exemplo, a gente falava, pô, eu vou fazer um seguro de vida e vou deixar para outra pessoa. Não, o seguro de vida não é só você deixar o dinheiro para alguém que você ama, né? Seja a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou qualquer outra pessoa, um companheiro, né, companheira. O seguro de vida serve para você, porque tem coberturas que você acaba utilizando em vida, né? Então imagina você ficar inválido, né? Você tem um seguro de vida que vai te indenizar ali de acordo com a importância que você contratou. Né? Então ele também serve para ser utilizado em vida. Pô, pior, eu acho que eu para te falar a verdade, o meu seguro de vida eu fiz mais pensando nisso do que realmente em deixar alguma outra coisa, porque isso eu estou construindo ao longo da minha vida. Mas eu fiz pensando nisso. Falei, já pensou, eu sofro um acidente e fico inválido numa cama? A pessoa que for cuidar de mim, como que vai cuidar? Preciso ter uma reserva para isso. E aí a reserva vem, eu já automaticamente pensei no seguro de vida. Não, isso é importante. Eu acho que a gente vai, é claro, o ramo de seguros tem crescido muito, né? E as companhias, graças a Deus, tem vindo boas companhias aqui para o Brasil e diluiu bastante esse tipo de situação. Graças a Deus, né? A gente tem mais informação, a globalização, a internet tem informado e trazido outras realidades para o nosso país, né? Mas tudo realmente no comum, né? O que nós estamos vivendo hoje realmente é fora da caixa, né? Então, essa insegurança, essa situação que nós estamos passando, espero que não passamos mais por isso, que os meus filhos, os seus filhos também não passem, porque é muito desagradável. Ô Pedro, desculpa até te cortar, mas assim, historicamente, a humanidade passou por crises, né? E não foram com longos, diante de longos prazos. Então, você vê, óbvio que uma pandemia talvez tenha sido a primeira que a gente tenha pegado aí na nossa geração. Mas existem estudos, né, pesquisas que falam que a gente vai passar por novas pandemias, talvez por uma guerra, né, uma terceira guerra mundial. Então, muita gente comenta sobre isso. Né? Então, a gente tem que realmente estar preparado. E eu queria completar, Pedro, assim, esse seguro de responsabilidade civil, na atualidade, ele, principalmente para os profissionais da saúde, ele é de extrema importância, né? E tem algumas coisinhas que eu acho que é importante a gente ressaltar nesse seguro. A retroatividade e o prazo complementar. O que é a retroatividade e o que é o prazo complementar? Imagina que você tem um seguro em uma determinada seguradora e hoje você vai mudar de seguradora, né? Você, quando muda de seguradora, essa nova seguradora, depois do prazo complementar dela, ela pode, se ela comprar essa retroatividade, se ela assumir essa retroatividade, ela pode garantir, né, te dar cobertura por ações que vierem de anos atrás, desde que você tenha a pólice ativa, né, naquele período que realizou o procedimento. Então, o médico tem uma pólice de 2010, que ele contratou numa seguradora vermelha, e em 2020 agora ele está mudando para uma seguradora azul, né, de cor, tá? Azul de cor. Azul, que tem azul. Uma seguradora lilás. Após o prazo complementar dessa seguradora lilás, que normalmente são 3 anos, mas tem seguradora que dá 1 ano só, depois de 3 anos, essa nova seguradora, ela assume todo o período de cobertura, desde 2010. Então,
a gente chama isso daí de seguro de cauda longa, né? Por quê? Pode ser que o médico realizou um procedimento em um determinado paciente lá em 2012, e só agora que esse paciente vai mover uma ação, né? Você sabe, o Código Civil, tem o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, que fala de 3 anos, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor fala de 5 anos, né, Pedro? Sim. E então ele, a partir do momento que ele passa a ter conhecimento da causa, Esse que é o né? maior problema. Essa é a questão. Então imagina que eu fiz uma cirurgia há 3 anos atrás e agora começou a me gerar algum problema. Eu vou procurar um médico, de repente não tem um atendimento, ou procuro um outro médico e vejo que existiu uma falha daquele médico que fez a cirurgia. O que eu faço? Eu vou lá e processo ele, de uma cirurgia de 3 anos atrás. Só que eu passei a ter conhecimento da causa hoje. Então eu tenho 5 anos para frente para poder mover uma ação. E é isso que os médicos, né, eles têm que se preocupar. Então as seguradoras, elas normalmente cobrem tem essa cobertura da retroatividade, e o prazo complementar, o que é? Eu fiz uma apólice em 2010, e agora eu encerrei a apólice, não quero mais ter apólice de seguro, seja por qual motivo for. Eu tenho um prazo complementar de 3 anos. Então, se eu sofrer nos próximos 3 anos uma ação referente ao período que eu tinha cobertura, daqui para trás, né, vai ser indenizado. Ele está coberto. Então, são coisas interessantes, tá? Sim, isso aí é a característica de cada seguro. E outra coisa também que a gente, que é bom você informar é o seguinte: claro que o seguro, o valor do seguro para responsabilidade civil, para qualquer uma, mas vamos falar aqui de médico, depende da especialidade, depende do tempo de formação, depende da importância segurada. Então, por exemplo, um médico que trabalha com pediatria vai ser um valor menor do que o que mexe com cirurgia plástica, ou um menor que mexe com cirurgia ou com ortopedista, porque ortopedia, desculpa, que esses estão, a chance de acontecer algum problema é maior. Né? Isso também funciona com qualquer outro seguro. Se você tiver responsabilidade civil para outro ramo, quanto mais risco você correr, maior você vai pagar o prêmio, né? É a análise do risco, né? E na classe médica realmente é de acordo com a especialidade, questionado se tem um histórico de reclamação, né? Tem algumas especialidades. Então, assim, quando você pega ginecologia e obstetricia, é uma das especialidades mais agravadas, tá? Mas ainda você consegue um estudo com maior facilidade. Por quê? Porque realmente mexe com o sonho de ter um filho e tal, então qualquer coisa ali já é motivo, né? Você tem ortopedia e traumatologia, também é uma especialidade com risco altíssimo, neurocirurgia, cirurgia plástica, né? É engraçado que, assim, cirurgião plástico muitos acham que nem conseguem contratar, ou muitos corretores acham também que eu tenho um cirurgião plástico na minha carteira, mas não consigo vender seguro para ele. Realmente é uma especialidade com um grau de risco maior, porque tem a questão lá de você mexer com a estética e tudo mais, né? Mas, assim, tem seguradora que você consegue até algum estudo, tá? Com extrema facilidade, tem aceitação no mercado, sim. É uma coisa tranquila. Né, hoje em dia, é óbvio que aí o valor pago, ele é anual, e em relação à importância segurada, ele não é caro também não, tá, Pedro? Em média, R$ 1.500 para uma importância segurada aí de 100 mil. Estou pegando o ticket médio, tá? É óbvio que você vai ter coberturas, por exemplo, essas que eu comentei, que passam, são mais agravadas. Mas você tem coberturas, por exemplo, que o cara vai pagar um prêmio de R$ 300 por ano. Né? Então, você imagina um médico para ficar protegido pagar R$ 300 por ano. E também tem uma coisa interessante, Pedro, assim, é o valor de cobertura. Quanto eu devo contratar, né? É óbvio que essas especialidades que realizam procedimentos invasivos, e de maior risco, de maior grau de risco, é óbvio que você também tem as indenizações mais altas, né? Porque você está fazendo uma neurocirurgia, um neurocirurgião, né? O cara
o risco daquela cirurgia é altíssimo, e a sequela que pode ficar daquela cirurgia é muito maior do que uma cirurgia, de repente, de um dermatologista para tirar sei lá, uma pinta, sei lá, ou alguma coisa assim, né? E aí? Então, isso varia também, tá? Só para a gente deixar aí, mas é um seguro super tranquilo de contratar hoje e é de extrema importância na atualidade, né? Tem um outro seguro, Pedro, que eu gostaria de aproveitar para falar, porque eu acho que casa muito com o momento. Uhum. A gente está vendo aí escolas fechadas, empresas fechadas, as pessoas perdendo emprego, não conseguindo honrar com o compromisso, com as parcelas, né, que ele tem ali nos gastos fixos do mês. E você tem seguros, né? Algumas empresas conseguem contratar esse tipo de seguro, né? Você tem uma proteção financeira e um seguro de proteção financeira familiar, que realmente, por exemplo, uma escola, ela tem esse seguro contratado, caso o pai de algum aluno, se for CLT, perca o emprego, algumas parcelas serão pagas até normalizar a situação. No caso de um profissional liberal, se ele não conseguir exercer a sua atividade por um acidente, alguma coisa assim, as parcelas também são pagas. Então você tem seguros que se encaixam com o momento que a gente está vivendo, né? O seguro de vida mais ainda, porque protege a vida da pessoa, né? A vida das pessoas que ele ama. O seguro de responsabilidade civil nem se fala. Eu acho que todo médico deveria ter. Comparando, eu acho que outras não só médico. Engenheiro, advogado, corretor, o próprio corretor de seguro tem o responsabilidade civil de corretor de seguro, né? Tem uma série de pessoas. É que o problema do médico existe uma coisa na profissão do advogado que a gente aprende. Quando é só dinheiro, é ruim. Mas quando mexe com estética, vida e dinheiro, aí é bem pior. É bem pior. Então, se você mexe, você faz um erro, um contador, e só envolve dinheiro, é péssimo, é claro que é péssimo. Um advogado só envolve dinheiro, é péssimo. Agora, se você tem uma lesão física aparente, você tem, Deus me livre, uma morte, aí a situação é bem pior. Que aí fica emocional, e emocional não tem preço. E é por isso que a classe médica tem contratado mais do que advogados e contadores e engenheiros. Né? O engenheiro ele só vai sentir se ele assinar, o cara teve uma construção civil, construiu um prédio e de repente aconteceu alguma catástrofe com essa construção e aí teve impacto em vidas. O cara responde, né? Sim, porque foi ele que assinou a obra, né? Então, mas as grandes construtoras, esse pessoal que trabalha com construção, não admite contratar uma empresa que não tenha seguro de responsabilidade civil. Nessa área, as grandes empresas não admitem. E tem outra coisa do médico que é importante, é o seguinte, você sabe melhor do que eu, quando é acionado o médico, o paciente que sofreu alguma lesão, ele aciona também a instituição médica. Então, a instituição que um hospital, uma clínica, né? E muitas vezes é uma situação que fica muito ruim para o médico, porque o que o clínico vai fazer, o hospital, é falar que a responsabilidade dele é relativa, né? Não é bem assim, e teoricamente quem vai responder é o médico, e pode ser não só prejudicar a parte financeira, mas também até o emprego da pessoa, né? E vamos além. Vamos pensar que o paciente moveu uma ação só contra a instituição, só contra um hospital ou a clínica. Hoje em dia, tem muitos hospitais que assumiam esse risco. Sim. Hoje em dia, eles começam a mover a ação de regresso, né? Você conhece melhor do que eu isso. O hospital vai e move uma ação de regresso contra o médico. E tem hospital e clínica que hoje não está aceitando mais médico que não tenha seguro. Eu conheço muitos, tá, Pedro? Que realmente, assim, para aceitar você tem que ter. Né? Não estou falando só na classe médica, não, tem na classe odontológica também. Sim, tem grandes redes aí que, para você atuar lá, você tem que ter um seguro de responsabilidade civil. Entendeu? Porque aí a instituição também fica protegida, né, Pedro?
Sem dúvida. E tem uma coisa também que é diferente, por exemplo, do seguro de advogado, que quando você contrata um RC advogado, você segura aquela banca, aquele escritório, aquele CNPJ, as empresas, os advogados que são daquela banca. Diferente do responsabilidade civil médica e odontológica. Você segura o CNPJ ou o CPF da pessoa, CNPJ se for uma clínica. Por exemplo, então, eu, Pedro de Carvalho Botal, sou médico. Eu atendo na clínica do João, da Maria, e eu vou o meu seguro vai tanto no João, na Maria, ele me acompanha, não é daquela clínica. Aquele seguro é da pessoa, né, que é uma diferença muito grande. Todo mundo fala, eu vou ter seguro, mas ele só vai segurar para mim na clínica X. Não, ele vai para onde a pessoa está atuando, né? Exato. E isso acontece muito, né? Na área médica, eles atuam de segunda e quarta em determinado hospital, de terça e quinta em outro, e de sexta e sábado em outro. Então, e de repente, às vezes, 2 turnos, né? Eu conheço profissionais da área da saúde que atuam em 4, 5, 6 instituições. Então, quando ele faz o seguro dele individual, ele está amparado, é ele que está amparado, independente de onde ele atuar. Exatamente. Óbvio, isso dentro do território nacional, tá, Pedro? E assim, quando você vai contratar também, você especifica qual é a área de maior atuação sua. Então, é óbvio. É porque você não consegue. Eu atuo aqui em São Paulo e vou atuar em Manaus. Você não consegue fazer também isso daí. Mas a grande maioria vai estar em São Paulo, da sua área de atuação. Então, você determina que é São Paulo. Mas ele está coberto em qualquer um, né, onde ele realizar os procedimentos. Porque vai proteger a pessoa, o CPF dele. Quando uma instituição contrata, ela protege ela por uma ação decorrente do procedimento de qualquer um desses profissionais que atuam debaixo dela. Né? Mas o profissional em si não está coberto. Verdade. Né? Ele precisa ter o dele. O que acontece muito é que às vezes as instituições, elas contratam, elas fazem uma apólice coletiva. E aí, qual é o benefício de uma apólice coletiva, guarda-chuva, né, para esses profissionais? É você ter um preço diferenciado, um custo diferenciado. Porque imagina, eu vou fazer o seguro para um médico e vou fazer o seguro para 30 médicos, para 30 médicos de uma vez, eu consigo, as seguradoras conseguem aplicar desconto, né, na taxa. Então, você fazer de carro quando você tem uma frota, né? Exato, é a mesma coisa. Um seguro-saúde seu, do seu filho e da sua esposa e de uma empresa de 4.000 funcionários. É muito diferente, né? Então, assim, essa relação também existe no seguro de responsabilidade civil aí para médicos, advogados. Eu acho que as informações que você trouxe foram muito importantes. A gente já está passando um pouco do nosso horário. Vocês devem ter informação do meu WhatsApp, do meu e-mail. E eu queria deixar o Aleandro para despedir aí, dar as últimas informações para a gente, por favor. Legal, Pedro. Eu acho que também tem aí, vai deixar depois no final o meu telefone, meu e-mail. Podem me consultar, podem consultar o Pedro, a gente está sempre se falando. A gente é parceiro já de algum tempo aí. E podem me consultar qualquer dúvida. A gente poderia passar aqui à noite falando de diversos tipos de seguros, do mercado segurador, um monte de coisa. Tem muita informação, né? Não dá para falar em 1 hora. Eu tentei falar rápido, resumir um monte de coisa, a gente falar do momento da pandemia, falar de alguns seguros específicos para esse momento, um pouquinho do mercado, de crescimento, mas foi bem raso. Mas me coloco à disposição, Pedro, para qualquer tipo de dúvida que de repente enviarem para você pode me encaminhar, a gente vai se falando, tá? E agradecer todo mundo que participou, foi um privilégio. Eu que agradeço as informações aí do mercado, de um amigo que eu tenho aí, não só profissional, mas particular, fico muito feliz. Tenho certeza que vão ser outras lives que nós vamos falar com coisas mais amenas, né? Sim. Não de pandemia, coisa um pouquinho mais leve. Então, gente, eu agradeço a participação do Aleandro, agradeço vocês estarem com a gente aqui até esse momento, e espero vocês a próxima semana. Muito obrigado, até logo. Até mais.